Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para perto de todas as notícias do Vasco nesse domingo. E você é o nosso convidado especial, então deixa o like para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião e, claro, interaja com todos os assuntos que é muito importante para a gente aqui, porque é a base do nosso trabalho. Nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre mercado da bola, é o Vasco buscando atacante argentino no futebol russo, fez proposta e olha, já tem resposta do clube russo, hein? E a gente obviamente vai falar também da proposta em zagueiro, que joga no futebol turco, um zagueiro muito bom, por sinal, sendo que jogador que atua no futebol italiano teve aí a sua proposta rejeitada, então o Gigante da Colina com negativas e com propostas a serem respondidas. A gente vai obviamente conversar muito sobre isso e óbvio, vamos falar sobre a partida de amanhã entre Atlético Paranaense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Partida muito importante, São Januário lotado, mas o clima aqui no Rio é de muita chuva e a gente obviamente também vai falar bastante sobre isso. Mas você que é parceiro aqui do canal, não esqueça de ajudar os nossos parceiros e participar com a gente, né, dos palpites esportivos lá na 1xBet. Tá lá no primeiro comentário fixado o link, você clica, se cadastra, vai ganhar R$100 por cadastro e obviamente mais 100% do seu bônus. Então tá aí a sua oportunidade de ganhar com a 1xBet e não esqueça de fazer os seus palpites esportivos junto com a gente. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clique no link e faça o seu cadastro. Bora pro vídeo, solta a vinheta que tem muito assunto para a gente discutir nesse domingão de Campeonato Brasileiro. Domingão de Campeonato Brasileiro, mais domingão de véspera de jogo do Vasco na segunda-feira contra o Atlético Paranaense. Mas antes da gente falar tudo sobre essa partida, a gente vai falar sobre mercado da bola, porque o Gigante da Colina agitou o mercado e a gente vai comentar sobre todas essas movimentações, atualizando situações importantes, tá? Situações de zagueiros e também situação de atacante. Obviamente, o Gigante da Colina vem buscando nos últimos dias de janela reforçar o seu elenco para suprir algumas necessidades apontadas pelo próprio técnico Rafael Paiva e muito comentadas sobre as torcidas, né? Então, a gente sabe que o Vasco necessita de reforços e a gente vai comentar sobre as últimas movimentações do Cruz Maltino no mercado da bola. Começando sobre Rafael Tolói. A situação do Tolói é o seguinte, o jogador não quer retornar para o Brasil agora, então ele rejeita essa ofensiva nessa proposta do Vasco e vai permanecer na Europa. O jogador não tem ainda com a sua família algo linkado para voltar ao futebol brasileiro. Rafael Tolói, que foi uma das peças procuradas pelo Vasco nos últimos dias para reforçar o setor defensivo. Outro jogador que recebeu proposta do Vasco foi o zagueiro Luan Pérez, jogador que está no Fenerbahçe da Turquia, recebeu uma proposta de empréstimo do Vasco até o ano de 2025. Luan Pérez, que é ex-Santos, né? Vale lembrar que o contrato pode chegar até junho do ano que vem. O jogador que atuou muito bem pelo Santos, né? Tem um carinho da torcida santista, mas o Santos, que também tem um interesse no jogador, está na Série B do Campeonato Brasileiro, no qual não é muito atrativo para a carreira do atleta nesse momento. Então, o Vasco, fazendo uma proposta para o Luan Pérez, espera que tenha um desfecho positivo, porque o Tolói, que foi a primeira opção, não quer voltar para o Brasil. Luan Pérez agora entra como um dos jogadores a serem discutidos para essa transferência e um fortalecimento no setor defensivo. Então, observaremos toda a movimentação dessa negociação, uma negociação difícil, né? O jogador que é muito valorizado e o Vasco tenta o empréstimo do atleta até o meio do ano que vem. Outro jogador que o Vasco tentou, fez uma proposta, mas foi rejeitada, foi o atacante Benjamin Garré, o argentino Benjamin Garré. Ele atua pelo Krylia Sovetov da Rússia e a gente vem observando, né, toda essa questão envolvendo reforçar também o setor ofensivo. O Vasco já trouxe o Jean Menezes, que é um jogador muito promissor no futebol mexicano, né? Tivemos aí durante a semana
um comentário de um jornalista que acompanha o jogador e de forma exclusiva ele trouxe informações para a gente no canal que após o jogador sair do União Concepción do Chile, ir para o Leão do México e depois ingressar no Toluca, existe uma evolução dentro desse percurso no futebol mexicano e um jogador que tem o seu reconhecimento na seleção chilena, jogador que está na lista de convocados agora para 2 jogos da eliminatória da Copa de 2026 pela equipe de Ricardo Gareca. Então a gente vai observar que o Vasco vem se movimentando também para o setor ofensivo e busca a contratação aí do Benjamin Garré, argentino, canhoto, muito habilidoso, um jogador muito promissor, ainda jovem, e a gente observa que é um atleta que pode agregar e muito para essa equipe. Deve ser uma negociação muito difícil, porque é a primeira investida do Vasco pelo jogador. O Krylia Sovetov, clube que detém os direitos econômicos do atleta, já rejeitou a proposta. O Vasco ofereceu cerca de 3,5 milhões de euros por cerca de 70% dos direitos econômicos do jogador. A equipe russa já bloqueou a ofensiva Cruz Maltina. E obviamente não é uma negociação muito fácil, porque o jogador é tratado como promissor, foi revelado ali no Manchester City, né? E a gente observa mais movimentações sobre o atleta. O Vasco não deve desistir da negociação e deve aí fazer uma outra proposta. E a gente vai obviamente estar observando de mais perto toda essa movimentação envolvendo Benjamin Garré, um atleta que pode ser jogador do Vasco nessa temporada. Bom, falamos de reforços, vamos falar sobre a partida de amanhã. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense às 21 horas com São Januário lotado, ingressos esgotados, mas olha só, clima no Rio de Janeiro amanhã, hoje e amanhã, muita chuva aqui no Rio e amanhã possivelmente muita chuva, então teremos aí um período, né, de tempo, de clima um pouco mais hostil para o torcedor, um pouco mais hostil para o jogo. Espero que na hora da partida essa situação tenha se resolvido, mas a previsão é 70% de chance de chuva amanhã no Rio de Janeiro e a gente obviamente vai estar em loco em São Januário trazendo para vocês todas as movimentações desse jogo que é muito importante para o Vasco, principalmente porque o Atlético Mineiro perdeu, né, do Fluminense em casa, o Juventude perdeu para o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli e o Vasco ganhando pode avançar aí na tabela de classificações e claro, né, a gente tem que entender que o Vasco está sim a menos pontos da zona do rebaixamento do que propriamente do G6, então o Vasco vencendo pode ganhar esse fôlego, pode mudar, né, esse panorama dentro da tabela de classificações. Lembrando que a expectativa era que Felipe Coutinho venha para jogo, mas a informação que a gente tem é que essa situação não deve acontecer. Felipe Coutinho ainda em transição física, ainda se prepara para, quem sabe, estar voltando em 100%, porque, na minha opinião, com certeza, né, a gente observando o jogador em campo, forçaram a entrada do Coutinho de forma prematura e acabou que o jogador teve uma pequena lesão, muito mais para recuperar sua forma física, esse afastamento, uma lesão muito simples, que seria recuperada aí em poucos dias, mas ele preferiu ficar aí de stand-by para recuperar sua forma física e voltar de melhor possível, seja aí para performar dentro de campo. E óbvio que não tem nada de errado isso, é um jogador que é muito bom tecnicamente, mas precisa acompanhar, né, o futebol brasileiro, precisa acompanhar essa questão física, porque é super normal um jogador como Felipe Coutinho, com 32 anos de idade, apesar de muito jovem, ter aí, né, seu condicionamento físico questionado, que vem de um futebol alternativo. Obviamente nós vamos acompanhar de perto e apurar toda essa movimentação, mas o Coutinho não deve ser opção do Vasco para o próximo jogo. E olha só, quero agradecer a presença de todos vocês e, claro, falando em São Januário, né, eu estarei em São Januário amanhã e estarei em São Januário na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil contra o mesmo Atlético Paranaense, que deve vir com a equipe mista amanhã. Então a gente vai observar isso na informação que eu tenho de algumas pessoas que fazem a cobertura do Atlético, que a equipe paranaense deve vir com mistão pelo Campeonato Brasileiro e sim com a equipe completa na Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco deve ir completo nas duas competições, a gente vai observar isso com o técnico Rafael Paiva. Agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. São Januário amanhã, e se você sonha em vir para São Januário com tudo pago, já vou dando logo o papo reto. Corre lá no Você no Caldeirão. Tá bom, Link, eu quero ir para São Januário com tudo pago, eu moro no Piauí, eu moro em Manaus, eu moro no Espírito Santo, eu moro... Não importa onde você mora, você vai estar em São Januário com tudo pago, você não vai gastar nada para sair da sua casa e nem voltar para ela. A gente te traz, te busca alimentação,
hospedagem, passagem aérea, passagem de ônibus, o que for. É você no Caldeirão realizando seu sonho, com ingressos e com direito a pisar no gramado. Corre lá no Você no Caldeirão, vou deixar o passo a passo aqui para vocês não se perderem. Vai lá, faz o passo a passo e garanta essa oportunidade. Forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador.